Começa agora o programa Caminhos do Conhecimento, um programa cristão que vai ao seu coração, com o professor Pedro César. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui nesta tarde, dia 18 de novembro, para comentar sobre um assunto muito importante, que é a questão do dízimo. Sim, a questão do dízimo. Aquela questão que em todos os lugares, ou quase todos, torna-se polêmica. E o título do nosso vídeo de hoje é Inseticida Teológico. Bem característico, porque nós vamos aplicar a questão do gafanhoto. Então veja bem, você, eu, nós, né? Nós sabemos dessa polêmica, ou seja, da polêmica que o dízimo causa, e para aproveitar dos que não conseguem uma boa interpretação, a maioria dos que estão à frente usam o texto de Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11. Esses dois versículos trazem o seguinte texto. Texto é uma coisa, contexto é outra. Ou seja, eu vou pegar esse texto e jogar dentro de um contexto, só assim eu vou conseguir interpretar o que está ali. Mas o texto, os dois versículos, dizem: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 11 agora. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo, pois não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Pois bem, lido isso, creio que todos conhecem, a partir daí, muitos líderes usam essa passagem para ameaçar. Então, o que seria, na verdade, nós, fiéis, usarmos o inseticida teológico? O que seria isso? Preste atenção. Ok. Então, vamos aqui do lado testando o som. Como citado, né, a maioria das igrejas usam, né, os maiores pastores, esse povo que está lá na frente, né, eles usam a passagem como um sino. Sabe aquele sino que fica tocando assim? Olha, se você não trouxer a 10ª parte das ofertas à casa do tesouro, à casa do Senhor, ao templo, o devorador atacará seus bens, sua saúde, sua família. Ou seja, plena ameaça. Deveria ser, com certeza, né, olha, veja bem, os que tais fazem a justiça, a justiça da terra deveria pegar pesado contra estes, porque sabemos que quando fazem isso estão extorquindo. Essa ameaça, ela cheira forte. Ela cheira forte no sentido de, se você não cooperar, uma maldição vai cair sobre a sua vida. Triste, não? As igrejas leem um texto, mas fora de contexto. O que significa fora de contexto? O texto é uma coisa, e você pegar o texto e contextualizar é outra. O que é contextualizar? É pegar esse texto e jogar na época. Para quem foi escrito, por quem foi escrito, para que foi escrito. Essa é a questão maior. Porque eles sabem que se eles contextualizarem o texto, primeira coisa, não cabe a nós, não cabe aos dias atuais. Sabem disso, mas querem tirar o máximo de proveito dos fiéis.
A passagem é uma aliança feita especificamente com a nação de Israel, não é com os nossos dias. A passagem é esta aliança entre Deus e Israel após a questão babilônica, né? Então, é uma questão que você tem que olhar, prestar atenção onde ela foi dirigida, a quem ela foi dirigida, a que época, né? É a questão do pós-exílio da Babilônia. E tem mais, segue a isso, se você ler o contexto, o capítulo todo, que é o correto se fazer, você vai olhar que era para os que voltaram da Babilônia trazerem a casa do tesouro, a casa do Senhor, ao templo, para quê? Para dar continuidade à questão e à questão da lei de Moisés, a lei mosaica. Bom, feito isso, o tal devorador ali no texto, no contexto, não é que Deus vai pesar a mão com maldição, não. Ali é uma praga mesmo, é o gafanhoto em si. É o gafanhoto que assola, né, que assolava naquele momento as colheitas nos campos. Veja bem a diferença, não é no seu bolso de salário 10%. A promessa ali, promessa da questão da fidelidade nos dízimos, cereais, vinho, azeite, gado, Deus impediria, se o israelita daquela época cumprisse com aquela questão do dízimo, Deus impediria da colheita dele ser ruim, dos gafanhotos atacarem, do gado não produzir. Então, é essa a questão. Então, Deus ia impedir de ter perdas. Então, fica claro, claríssimo, não é dinheiro. E muito menos mensal, que se você olhar, o povo ia a Jerusalém uma vez ao ano. Uma vez ao ano. E só era possível não levar os alimentos, ou substituir o alimento e o gado por dinheiro, quando a questão era longínqua. Aí poderia ser feito. Bem, aproveitando todo esse conhecimento, essa interpretação bíblica, veja só. Vamos dizer assim, o povo não estuda. Poucos são os que estudam. A maioria repete. E vai passando de geração em geração. Se você olhar bem, há um salto hermenêutico. Hermenêutico é a questão de interpretação do texto bíblico, né? Ou seja, o gafanhoto, que é aquele animalzinho que consome, aqui citado na Bíblia, citado nessa passagem, as lavouras, ele sofre uma metamorfose. Ele sai dos campos de Israel, né, e se transforma em o quê? Falências de negócio, pneu furado, doença súbita, o desemprego, casamento desfeito, entre outras tantas coisas. Ou seja, o bichinho lá, ele sofre essa metamorfose e vem para os dias atuais como uma falência total que o ser humano vai passar a ter. É brincadeira ou você quer mais? Então, o devorador virou um símbolo de desgraça financeira, de desgraça pessoal. O devorador vai estar sempre na espreita, pronto para atacar a carteira do fiel, que ousa questionar, pior ainda, aqueles que não colaboram. Agora preste atenção nisso. Você está dentro da igreja e sabe de uma coisa bem clara, eu sinto isso na pele. Quando você questiona, você é o revoltado, ou além, conforme que você questiona, você é o herege. Então, cuidado. A partir do momento que você tem conhecimento e age a favor, você passa a ser culpado também. Então, cuidado. Explicado isso, vamos à seguinte questão. O dízimo em si é o problema?
eu vou dizer de prontidão: não, não é. O dízimo não é o problema. O problema está na coerção, no medo, na má interpretação do texto bíblico, ou seja, na má hermenêutica. E eles fazem isso de propósito, a gente sabe disso. Se você não sabe, a hermenêutica é a arte de interpretar os textos bíblicos. E tudo isso para quê? Porque eles, sabendo da interpretação correta, por que eles interpretam de forma errada? Para arrecadação. Dinheiro. Dinheiro, simplesmente isso. Então eu não sou contra o dízimo, mas eu sou contra o sistema, ou seja, como ele é aplicado dentro das igrejas. Isso eu sou contra. Porque o povo, principalmente o povo brasileiro, eu costumo dizer assim, ele gosta de ajudar. Então, quando eu digo que é preciso passar inseticida nos que assim fazem, não critique o meu discurso, não. Pare, pense, reflita. O discurso que se ouve nas igrejas que assim fazem nada mais é do que uma teologia da barganha, do medo. Olha, se você não colaborar, se você não der o seu dízimo, você vai ser atacado. Deus vai te atacar. Para e pensa. Deus é maldoso. Mas eu aprendi a vida inteira que Deus é bondoso. Mas a igreja põe Deus como maldoso. Por que ela põe? Porque ela quer arrecadar dinheiro. São todos? Claro que não. Mas coloque aí 90%. E eu não estou exagerando, não. Você pode estar pensando assim, e qual seria, agora vamos buscar a resposta para isso, qual seria o inseticida teológico? A resposta é bem clara, principalmente para aqueles que seguem a Bíblia, o Novo Testamento. Tem 3 coisas lá: a graça, o contexto e o discernimento. A graça, através da água da graça, eu posso colocar, do fogo do contexto, e o terceiro, a fumaça do discernimento. Então eu tenho aqui a graça de Jesus Cristo, o contexto onde está se aplicando e a questão da interpretação, discernimento, hermenêutica. Então vamos lá, vamos um a um. O que seria a graça? Nós estamos vivendo um tempo do Novo Testamento, a partir de Cristo, e este baseia-se na graça de Jesus Cristo e não mais na lei mosaica. Graça de Jesus Cristo e não na lei. Logo, a contribuição cristã é um ato de generosidade. Generosidade, ele traz alegria e ela é voluntária. Primeira coisa que eu tenho que entender, o dízimo ele tem que ser voluntário. Ele tem que alegrar seu coração. Eu estive numa igreja estes dias e eu bati palma, sorri, porque olha, eu vou à igreja, eu fico assim prestando, meus olhos não saem do pregador, não saem de quem está dirigindo o culto, porque cada palavra que ele diz, eu vou interpretar. Assim como eu, muitas vezes presidi culto, tinha que ler a mensagem, tinha que explicar, as pessoas falavam assim para mim: nossa, pastor, você está dando aula? Exatamente. A mensagem bíblica é uma verdadeira aula. Não é ficar gritando, pulando. Pense bem nisso. E esse pastor nessa igreja que eu fui, ele disse bem assim: primeiro você paga suas contas, para não passar vergonha. Você paga seu aluguel, coloca comida na sua mesa. E depois você vem dar com alegria o que Deus tocar no seu coração. Exceto se for um voto, concordo. Aí é a pessoa e Deus. Caso contrário, a sua vida em primeiro lugar. A igreja, quando não vem por um lado, ela vem pelo outro. Ou seja, vamos pensar assim: Deus prepara. Então, naquele momento, Deus não preparou para você doar alguma coisa porque você tem que cumprir com as suas obrigações de família? Excelente. Alguém Deus vai preparar e vai tocar.
é certo e líquido. E eu bato palma para esse pastor quando ele disse isso. Sinceramente, a obra não para, nós sabemos disso. Porque o povo dá e dá com alegria, mas não com imposição. Preste bem atenção nisso, né? E lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então fica claro aqui que o tal devorador já foi derrotado na cruz. Não existe mais. Nem essa simbologia. Muito menos essa metamorfose que as igrejas fizeram o devorador passar. Né? Veja bem isso, tá? Então você não está sobre o jugo da lei, da maldição da lei. Não, você está sobre a graça. Segundo item, que é a questão do contexto. Quando se insiste no termo gafanhoto, lá de Malaquias, nós sabemos que literalmente é uma ameaça. Ameaça contra quem? Contra o seu contra-cheque, contra o seu pagamento, contra a sua casa, contra a sua contribuição no seu aluguel, que é seu dever de ofício. Se você ainda não tem casa, mas você tem que pagar o aluguel. Mas se você tem casa, você tem que manter a água, a luz, a alimentação, tudo certinho. Então, preste bem atenção. Você não pode ignorar isso. Não pode. É como querer que a igreja volte a oferecer sacrifícios de bois, de pombos. Você lembra que tinha que fazer sacrifício para a expiação do pecado? Mas Jesus já veio, já morreu na cruz. Se ele já veio, já morreu na cruz, a lei já foi abolida, já foi cumprida. Agora é a graça. E a graça, como está escrito, dê com alegria, não cobrança. Pense bem, esse é o segundo item. Terceiro item, o verdadeiro devorador na igreja, quando se fala de dízimo, é a ganância da liderança. Essa ganância disfarçada de piedade, né? Essa ganância disfarçada de piedade, o mau uso dos recursos. Né? Eu congreguei certa vez numa igreja que o pastor começou a reclamar que não tinha recurso suficiente. Eu falei, deixa eu ver o livro caixa. Fui ver o livro caixa e tinha dinheiro sobrando. Porque o tal pegava o dinheiro e ainda queria pagar a prestação do terreno. Falei, beleza, é da comunidade? Não, é meu, se é seu, é pessoal, não tenho nada a ver. Eu não tenho que pagar o seu terreno. É isso que nós precisamos ficar espertos. Fique esperto. Não deixe ser levado por isso. Não deixe. Tá? Então, mau uso dos recursos. Ah, eu vou colocar lá e o pastor vai fazer o que quiser. Não, senhor. Nós somos fiscais. Tem que existir e seguir a legislação. A legislação existe para ser seguida. E ela existe. Então, toda a igreja tem que ter um corpo administrativo. Não é só o pastor. É o pastor, o primeiro presidente, é o presidente, o vice-presidente, secretário, 1, 2 e 3, o tesoureiro. Além do tesoureiro, eu tenho que ter o conselho fiscal. Para que serve isso? Tudo para fiscalizar como que a igreja funciona. Não vai falar para mim assim, eu vou deixar lá e o pastor vai fazer o que ele quiser e está na mão de Deus o que ele fizer. Não, não é assim. Não é assim. Você tem que acompanhar. Sinto muito se você não acompanha. Porque você não sabe nem onde está sendo empregado o seu dinheiro. Então preste atenção. Fica evidente para nós que nós precisamos discernir as pessoas com as quais vivemos. Ou seja, os religiosos, a liderança religiosa, é necessário nós sabermos quem são eles. Sabendo, nós vamos saber ou não conviver bem. E conviver bem é necessário com todos. Mas com ele não dá. Então saia do lugar. Não fique. Eu quero ver o livro caixa, ele diz que não. Então não tem que ficar nesse lugar. Por quê? Você pediu ao seu pastor, ao seu líder religioso para ver o livro caixa e ele não mostrou? Primeira coisa, um pé atrás e desacreditando no que foi falado até então. Ou seja, você pediu para ver o livro caixa, ele não deixou, algo de errado tem aí. Mas ele vai falar, você está duvidando de mim? Maldito homem que confia no homem.
eu tenho que dar a minha contribuição perante a igreja, como eu sempre falo, porque você está numa comunidade, mas você tem que saber onde esse recurso é usado. Então, prezado, após essas citações, abra seus olhos e mire nele, inseticida neles, inseticida teológico neles, ou seja, água, que é a graça. Segunda parte que eu coloquei aqui para você é a questão do contexto. Já estamos após a morte de Cristo, então a lei já foi abolida. E a terceira parte, discernimento. Não deixe metamorfosear aquela expressão do gafanhoto atacando o seu bolso, ok? Então, temos que ter a liberdade juntos e não a opressão. A maioria das igrejas, a maioria, diz assim: se não é dizimista, eu já ouvi isso, não se pode exercer cargos, ou se você não vai pagar o dízimo, coloque o seu cargo à disposição. Muito bem. Não pode tomar a ceia. Ceia é outra questão que eu vou fazer um vídeo separado só para falar de ceia, que não é esse copinho e esse pedacinho de pão. Vamos pegar o que é o significado de ceia lá atrás. Isso é uma questão de extremismo. E você vai concordar com isso? Se você concorda, fica. Agora vamos lá. Eu não condeno quem contribui, porque eu também contribuo. A minha família também contribui. Mas nós não contribuímos sob ameaças. Nós damos o que nós sentimos de dar. Às vezes mais, às vezes menos, conforme a necessidade que a gente sente e conforme nós estamos vivendo naquele momento. Nós sabemos que o lugar onde nós vamos, os templos religiosos ou as casas de orações e assim por diante, precisam de recurso para existir. Muito bem, precisa fazer a manutenção, porque todo mundo gosta de estar no lugar limpo, gosta de tomar água gelada. Às vezes aqui na nossa região é muito calor, um ar-condicionado ajuda. Outra coisa, um chãozinho limpo, um banheiro bem bom para usar. Então tudo isso precisa de recurso. Somado a isso, preciso voltar lá para o princípio bíblico. As questões sociais, os projetos sociais, o órfão, a viúva, o necessitado. Então, para isso, tudo precisa de dinheiro. Então, nós não podemos ir contra, nós precisamos ir contra o sistema, a maneira que ele aplica. Tá? Então, você dê o que você sentir. Simplesmente assim. Colaborar faz parte? Faz, mas sem opressão. Nós temos que pensar que quando a generosidade é motivada pelo amor, pela gratidão, e não pelo pânico, olha, se você não der, Deus vai tirar seu carro vai ser roubado, seu micro-ondas vai queimar, você vai perder o emprego. Não. Eu tenho que fazer toda essa doação por adoração, porque eu quero uma adoração genuína. Eu quero doar. Logo, se você ouvir a ameaça do gafanhoto, sorria. Eu dou risada quando eu estou num culto e a pessoa fala do gafanhoto, eu abro um sorriso, mas aquele sorriso assim, meu Deus, quanta ignorância. Então, sorri, pegue o inseticida da liberdade em Cristo, que é a graça, borrife neles. Pega esse inseticida, borrife neles, que Cristo deu a nós a liberdade. A liberdade de quê? De fazermos segundo o que Ele toca em nosso coração. Inseticida nesses discursos malignos. O tal devorador que fizeram passar aí por essa metamorfose, ele não tem poder sobre a sua fé. Nunca vai ter poder sobre a sua fé. Pense nisso. Não tem. A fé é sua, não é sobre a troca que eles querem que você faça, tá? Ele só terá poder, o lado ruim, o lado mal, só vai ter poder sobre você se você deixar essa voz entrar na sua cabeça e destruir a sua paz. Essa questão psicológica, mental, nada mais. Para fechar aqui a live de hoje, a partir desse texto,
Vale lembrar o seguinte: se assim se pode dizer, o dízimo e a oferta são uma expressão de generosidade, de fé, contribuição sem troca. Mas, lembrando, você está auxiliando o lugar em que você frequenta, além de fazer os projetos sociais, órfãos, viúvos, necessitados. E não de medo. Esse mês eu não posso contribuir. Vá em paz. Alguém, Deus vai preparar para contribuir, que alcance o que você daria também. Fique sossegado. Cumpra com suas obrigações primeiro. Use a generosidade cristã, aquela pregada por Cristo. Nada mais. E diga não aos que querem fazer manipulação financeira a partir da Bíblia. Sim, manipulação financeira. Ou seja, ajude que Deus te ajudará. Se você não ajudar, Deus não vai te ajudar. Não é assim não. Então pare e pense. Você faz a sua parte, Deus vem te ajudando. Não em base de troca, mas em base de generosidade cristã, como eu li lá, cada um dê segundo o seu coração. Amém? E se você gostou, indique para mais alguém. E vamos encerrando por aqui. Tenha um excelente dia. Você acabou de ouvir o programa Caminhos do Conhecimento com o professor Pedro César, um programa cristão que tocou o seu coração.